Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja o horário que vocês estejam assistindo nosso vídeo, nosso programa. Está entrando no ar mais uma edição do programa Tudo Aqui, pelo canal do YouTube da VFTV, meu canal do YouTube. Hoje eu estou aqui entrevistando um jornalista, comentarista esportivo dos canais ESPN, Fox Sports também, Mário Marra, tudo bem com você? Oi, Vitor, tudo bem? Prazer estar com você. É bom falar para o seu público, né? Que você já tem tentado há algum tempo e está sempre batendo na trave porque tem sido difícil, mas deu certo hoje, Bruno. Ô, Vitor, estamos aqui. Prazer é meu, né? Um prazer estar te entrevistando aqui. Você é uma referência para mim, né? Eu gosto muito de você comentando a Premier League nos Que canais isso. ESPN. Sou um grande fã da Premier League, né? Eu gosto muito de você com os seus comentários, né? Mas eu já vou falar de Premier League mais pra frente aqui na nossa entrevista, mas agora eu vou começar perguntando uma pergunta clichê, que eu sempre começo perguntando, como começou a sua paixão pelo futebol? Eu acho que, como a maioria das pessoas que trabalham no esporte hoje, né? Assim, desde a infância, sempre lembro dos meus primeiros momentos assim com bola, jogando bola, com a família, com o pessoal de onde eu morava, tudo. É, tem, não dá para falar que isso tenha determinado que eu fosse virar um dia jornalista esportivo, por que não? É, a paixão por trabalhar com jornalismo esportivo ela veio depois, veio não lá com 7, 8 anos, com 4, 5 anos, veio depois, quando comecei a entender um pouco mais o que eram as coisas. E ainda assim eu lutei, não é que eu lutei contra, é que a vida não me dava essa oportunidade, né, de estar no jornalismo esportivo, então eu tive outras profissões, trabalhei desde cedo, né, comecei a trabalhar, eu tinha 13 anos, e mais tarde é que eu fui perceber que eu já tinha que eu já tinha um pezinho no jornalismo esportivo há algum tempo. E aí fui para a faculdade, estudei, que eu acho super importante que as pessoas entendam até que tem um caminho em alguma profissão, tudo, mas eu acho que tem que colocar a base, tem que colocar a teoria na prática. E aí fui para a faculdade, estudei e me formei já há algum tempo. Mas é diferente daquela paixão da infância, é a paixão que eu depois solidifiquei com o curso. Você citou das suas profissões do jornalismo esportivo, quais foram suas outras profissões antes do jornalismo esportivo? Eu comecei a trabalhar muito cedo, Vitor. Eu trabalhei com 13 anos e 11 meses. Eu era menor auxiliar de serviços gerais no Banco do Brasil. Trabalhava no Banco do Brasil, em Belo Horizonte. E depois eu passei no concurso do banco, né? Fiz o concurso, trabalhei no banco durante muito tempo. Depois eu trabalhei num laboratório farmacêutico. Eu trabalhava visitando médicos, né? Um laboratório farmacêutico, divulgando produtos científicos, né, medicamentos e também estudos científicos. E aí sim, eu fui para trabalhar como jornalista esportivo. Foi minha terceira profissão diferente. E ajudava a perceber que são profissões diferentes, né? Mas, apesar de serem profissões completamente diferentes do jornalismo esportivo, o que você acha que te deu de bagagem? Trabalhar em outras profissões antes do jornalismo esportivo? Eu acho que eu concordo muito com a sua linha de raciocínio, porque o fato da gente ter vivido, trabalhado, transitado em situações, lugares diferentes, ambientes diferentes, é, fazem bem para a gente. Você trabalhou, até mesmo estudar. Estudei em um colégio, depois minha família se mudou, foi para um outro colégio, em outra cidade e tal. Mas você continua sendo a mesma pessoa, adquirindo culturas e vivências diferentes. Para mim, isso é bom, porque não é que eu use temas de banco ou temas de médicos ou de indústria farmacêutica no meu dia a dia. Até brinco com isso de vez em quando. Mas é exatamente de você ter trânsitos diferentes, vivências diferentes, conversar com pessoas diferentes. Acho que só acrescenta. É bom isso. Experiências de vida, né? E agora, assim, como foi o seu início do jornalismo esportivo? Na sua faculdade, até onde foi seu primeiro estágio, primeiro veículo de comunicação? Tá. Eu, a Rádio CBN em Belo Horizonte
ela ia começar com um projeto de transmitir futebol. Não tinha futebol na Rádio CBN, ela era uma rádio apenas de notícia. Isso em todo o Brasil. Em Belo Horizonte, começou depois ainda o esporte. Apesar de ser, não é uma afiliada, é uma rádio da rede mesmo. E aí eu tinha amizade, não fazia jornalismo, não fazia publicidade. Eu tinha amizade com algumas pessoas da rádio e eles me falaram, olha, e eu tinha jogado futsal durante um tempo. E eles me falaram, olha, você gosta muito de futebol, você conversa muito com a gente sobre isso, nós vamos te colocar nesse projeto aqui. Eu falei, não, mas eu não sou jornalista. Tá? Eu falei, não tem problema, você vai como convidado. Depois, se você quiser, você pode ficar. E eu fui como convidado uma vez, fui como convidado duas vezes, e na terceira eu já tinha mudado meu curso. Já tinha transferido da publicidade para o jornalismo, porque aí sim bateu essa coisa do... Falei, o que eu estou fazendo aqui? Eu sempre quis fazer jornalismo e não conseguia enxergar isso. Então foi estando lá uma, duas vezes que eu entendi que aquele seria o meu caminho. E de lá para cá, ou seja, eu já comecei assim, praticamente. E de lá para cá que a história foi construída, né? Trabalhei um tempão na Rádio CBN em BH, depois chegou a Rádio Globo em Belo Horizonte, eu trabalhei no Sport TV em BH, Premiere, né? Fazia os jogos do Premiere também em BH, e trabalhei em outras pequenas televisões lá antes ainda, né? Pequenas não, né? Com todo respeito, mas televisões que não tinham a projeção nacional, né? É, história, o resto é história. Depois, em 2010, eu vim para cá, para São Paulo. Continuei na Rádio CBN até esse ano, até 2021. Saí, né? Exatamente porque aceitei um contrato na ESPN de tempo integral, né? De não estar mais em um outro veículo só por conta da ESPN. Mal sabia eu que a ESPN ia lotar o meu dia, né? Mas, ok, eu aceitei isso. Não estou reclamando, não. Faço com prazer. Eu acho que até e agora vou falar também sobre isso, né? Porque até quando depois da saída do Mauro César Pereira da ESPN, você vê que passou a ser talvez o principal comentarista de Premier League na ESPN Brasil, né? Você vê como é os principais jogos, né? Certo? E eu gosto muito de você, né? Porque Obrigado. eu já gostava muito do Mauro César comentando Premier League na ESPN, gostava muito, e eu acho que você comenta muito bem também, que se eu falar de você, mas eu acho que eu gosto muito Mauro, dos seus comentários. Mauro é muito meu amigo. Primeira pessoa que, assim, eu cheguei para cá, para São Paulo, e eu me lembro que colocava muito no Twitter, né? Assim, o que ia fazer, coloca até hoje, né? Quais são as programações que vou estar, tal, né? Quando dá tempo, quando lembro também. Mas eu coloquei no Twitter que ia para o Pacaembu para fazer um jogo, não sei qual, isso em 2010. E aí a equipe da rádio foi para o Pacaembu. Por coincidência, o Mauro estava nesse jogo. Devia ser um jogo de Copa do Brasil, né? Que a ESPN fazia naquela época. E o Mauro estava na porta da minha cabine me esperando chegar para me receber em São Paulo. Foi muito grande da parte dele, né? Gosto muito dele, a gente tem uma boa relação até hoje. E, na verdade, assim, eu faço muitos jogos, não existe essa palavra oficial da ESPN, né? Ah, você faz os jogos, tal, tal, você é o novo Mauro. Não, nunca foi falado isso, assim, dessa forma, mas eu tenho feito os principais jogos, ou eu faço, ou o Jean, tudo, e também me dou muito bem com o Jean, então não estou muito preocupado com o status, não. Eu adoro a competição, é uma competição que eu já gostar, é a que eu mais gosto, tá? Entre jogos de Campeonato Brasileiro e não sei o que, não tem nem comparação. Prefiro a Premier League, sim, disparado. É meu prazer assistir tudo de Premier League, ler tudo de Premier League, buscar todos os jornais locais, que é até uma brincadeira que o Paulo faz muito comigo, né, nos jogos. Ah, não vai me dizer que você leu o jornal de Newcastle. Sim, eu li o jornal de Newcastle. É uma coisa que eu gosto de fazer e que acho que me acrescenta como jornalista e também como pessoa, né? Você acaba também, né, descobrindo outras situações, vendo outras situações. Você vê lá, abre o Chronicle, né, que é o jornal de Newcastle. Aí você vai procurar notícia do Newcastle. Mas você abre o jornal, tem de cara lá na capa, tem uma manifestação na rua, tem uma manifestação artística, tem uma... Você acaba clicando ali, descobrindo alguma coisa. Então, acho que me acrescenta como jornalista, obviamente, e como ser humano.
Vamos voltar a falar de Premier League, vamos falar dessa temporada de Premier League, mas antes eu queria voltar com o seu assunto CBN. Como é que foi a sua despedida da Rádio CBN depois de tantos anos? Triste. Muitos anos, uma relação muito boa que eu tenho com todo mundo lá. Fizeram uma surpresa para mim na despedida, colocaram. Você consegue até achar isso aí em algum lugar. Eu não quero ouvir isso de novo. Colocaram lá alguns dos melhores momentos da minha carreira, o que eles achavam, né, que eram os melhores momentos da minha carreira, entrevistas com pessoas, fizeram um clipe e colocaram meu filho para falar comigo, né? Derramei algumas lágrimas. Tenho uma relação muito boa com todo mundo lá ainda. Pra você ter uma ideia, eu estou no grupo de um programa, um grupo de WhatsApp de um dos programas da rádio até hoje, e faço questão de ajudar, né, assim, que é o lado B da bola, né, que trabalha com futebol internacional. Sempre que eu vejo alguma coisa assim que desperta em mim, eu falo, os caras vão poder falar sobre isso no programa, então eu mando o link para eles. Uma relação que ainda é bem agradável, né? Tenho muitos amigos lá dentro. E a despedida foi de muitas lágrimas. Entendi. Agora voltando a falar do assunto Premier League, essa temporada de Premier League, eu diria que até foi. Assim, é óbvio que o Manchester City já tava campeão com rodada de antecedência, né? Mas eu acho que em termos de competitividade, até de times de menor expressão da Inglaterra, tendo mais destaque, almejando até uma vaga para a Champions, mas perderam o fôlego nas rodadas finais, novamente, como foi o caso do Leicester, como é o caso do West Ham, né, quase foram a Champions, né? E até se for pensar também o próprio Liverpool, né? Que o Liverpool tem passado grandes dificuldades, mas foi a Champions, conseguiram a Champions. Como é que você avalia essa temporada, essa última temporada de Premier League que acabou de acabar? Bem diferente, né? Na verdade, assim, se a gente até voltar no tempo, quando fazia muito futebol no mundo, né? Agora com a mudança da programação, e que eu estou muito mais no Sport Center, quer dizer, eu estou todo dia no Sport Center da manhã, né? De 10 ao meio-dia, eu e o Eugênio Leal fazemos o programa, junto com o Bruno e com a Mariana. Mas naquela época, quando me perguntaram assim, o que eu estava esperando para a competição, eu esperava uma competição diferente da dos anos anteriores, quando duas vezes o City, uma vez o Liverpool, e uma delas o Liverpool junto com o City, esses times estavam pulverizando os pontos, né? Estavam pegando ponto de todo mundo, né? Estavam tendo um desempenho assustador de número de pontos beirando 100 ou passando 100. Isso eu não esperava isso. Por quê? Porque seria uma temporada inteira na época da pandemia, com toda a dificuldade, de um calendário mais cansativo e sem a aprovação das cinco substituições. Então, assim, a falar, vai ser a famosa briga de cachorro grande, porque todo mundo vai perder ponto nisso aí. E todo mundo perdeu ponto. Vale lembrar, né, o City, na metade do caminho, quase metade, né, foi ali em dezembro, o City, o Guardiola teve que mudar o time, né? Teve que mudar o jeito de jogar. Depois daquele empate lá contra o West Brom, um empate em 1-1, ainda era o Slaven Bilic no West Brom. Ou seja, não era o West Brom que depois deu uma arrancada, que ganhou do Chelsea, do Sana Allardyce. Ele empatou em 1-1 e falou, olha, eu não estou gostando do meu time, esse time não me agrada. E aí o time meio que se torna um time mais equilibrado defensivamente, um time que para de tomar gol, que não chega a fazer 100 gols na competição, que foi a grande diferença do City na atual temporada, né? O City não foi um City foi melhor ataque e tal, mas não foi aquele time que, uau, vou ver 5 gols do City de novo. Não, o City às vezes ganhava de 1-0 e tal, mas não tomava gol. Teve a defesa muito bem protegida, a chegada do Rubem Dias foi. Então, para mim, foi uma temporada muito louca. E eu acho que a tendência é que a próxima não seja tão louca, mas também não seja como foram as outras. Aquelas 3 de City e Liverpool fazendo sequência incrível de vitórias, 18 vitórias consecutivas, ganhando fora, ganhando dentro. Eu acho que não vai ser mais assim. Porque as forças não que se equipararam como um todo, mas essa novela agora tem outros atores principais. Agora tem o Chelsea, agora tem o Manchester United. Então eu acho que o Arsenal, por incrível, eu falo isso, as pessoas, até mesmo a torcida do Arsenal não acha graça. Mas eu acho que o Arsenal é forte,
porque o Arsenal foi, se a gente pega um retrato dos últimos 10 jogos, o Arsenal teve a segunda melhor campanha, ao lado do Leeds. E eu acho que o Leeds vai tirar ponto de muita gente, acho que o Aston Villa vai tirar ponto de muita gente. Então, eu acho que vai ser um campeonato mais parecido com o atual que com os anteriores. E foi super saboroso, porque a gente viu o resgate da memória do Aston Villa, resgate da memória do West Ham mesmo, que voltou a jogar bem. Eu acho que foi muito legal isso. Tenho minhas preocupações, né? Não sei qual é o rumo do Everton, não tenho a menor ideia do que vai acontecer lá depois da saída do Ancelotti, porque não acho que o trabalho do Ancelotti estava bom, mas acho que ele confere ao grupo de jogadores uma autoridade diferente. Os caras levam a coisa muito a séria quando tem um Ancelotti, tanto que as últimas broncas dele se tornaram públicas, né? E ele falou e a coisa foi feia algumas vezes lá. Então não sei qual é o caminho do Everton, não sei o que vem pela frente, mas acho que vai ser uma temporada desses que eu citei aí, West Ham, Leeds, Aston Villa, não sei também qual vai ser o caminho, se vier mesmo o Bruno Lage no Wolverhampton, não sei qual vai ser o caminho do Crystal Palace, mas eu tenho uma expectativa muito positiva para a próxima, com muitas mudanças. Eu falei de algumas aqui, né? Inclusive o Tottenham também, né? Não sabe para onde vai, deve ser o Conte. E também esse time de menor expressão, tipo, que não estão no grupo do Big Six da Inglaterra, né? Novamente, meio que tropeçaram nas rodadas finais e ficaram de fora da Champions. Se aqui o Leicester e o West Ham, mas até o próprio Everton, em algum certo momento do campeonato, chegou a almejar, pensar uma vaga para Champions, certo? Mas eu acho que até o problema do Everton foi ter tropeçado em jogos pontuais, jogos fáceis que não podia tropeçar. O próprio Southampton já chegou a figurar no T4 da Premier League, se for lembrar, se não me engano. Sim, chegou a ser líder por 2 noites. Então, veja ver, só que o nível de rendimento caiu durante o campeonato, né? O Leicester e o West Ham foram cair lá na reta final mesmo, né? E o Leicester mais ou menos ficou fora da Champions, né? O que acontece que esses times de menor expressão, vamos dizer assim, na Inglaterra chegam lá, chegou a figurar em um certo momento uma boa parte do campeonato em uma melhor posição, no G4, como o caso do Leicester, do West Ham, mas depois cai de rendimento. É difícil. Eu acho que você acha que é só elenco limitado? Você acha que é só elenco limitado ou tem mais alguma coisa? Eu acho que, então, a tendência é a gente olhar e desconfiar que tenha algum fator emocional também, né? Puxa, 2 anos seguidos o Leicester, por exemplo, na hora de definir, por coincidência, em 2 jogos em que o Schumacher falhou, né? Mas aí eu penso o personagem, puxa, o Michael tem problema sim, a ponto dele não conseguir? Acho que não. Entende? É um goleiro titular de seleção, um goleiro de Copa do Mundo, um goleiro que já foi campeão de Premier League. Eu acho, tentando ser o mais realista possível, é que é muito difícil, Vitor, se manter lá em cima. Contra esses times que estão muito acostumados a ficarem lá em cima, sabe? São times que todo ano esses caras estão lá. Por mais que a gente fale assim de Big Six, atualmente tem um Big Four dentro do Big Six. Atualmente até o Tottenham e o Arsenal estão com dificuldade de dar esse outro passo. Por quê? Porque os 2 de Manchester, Chelsea e Liverpool, eles estão acima. Então, aí, um Leicester se candidata desde cedo, como se candidatou desde a temporada passada, né? Vamos lembrar, volta na temporada passada. Quem estava disputando o título nas primeiras 10 rodadas? Cara, assim, são 38 rodadas, né? Em 10 rodadas ninguém ganha nada. Mas quem estava disputando o título? Liverpool, City e Leicester. Nas primeiras 20, Liverpool, City e Leicester. E na reta final, Liverpool e City. Onde está o Leicester? Não, o Leicester está firme na briga pela Champions. E nas últimas 3, nossa, parece que o Leicester não vai aguentar. Na última, na que acabou, sobre o título, nas primeiras 10, 20 rodadas, estava todo mundo, até o Liverpool disputou o título. O Liverpool foi líder também, né? Deu aquele 7-0 no Crystal Palace e tal. Depois a coisa degringolou. Mas o Leicester sempre teve ali. O problema todo será que ele tinha mesmo essa capacidade toda para estar ali? Se ele não tivesse, uma hora os outros iam começar a dar carteirada. Foi o que o Liverpool fez nas últimas 10 rodadas, né? Termina invicto e com uma campanha bem superior à dos outros, né? Nas últimas 10 rodadas foi... Nos últimos 6 jogos, então, acho que foram 100% de aproveitamento. E dentro e fora de casa, ganhando.
Se os outros não têm tanto conteúdo assim, chega um tubarãozão desse, dando carteirada, chega atropelando. Chega atropelando, porque isso mexe com os caras. Caramba, a gente vai jogar agora contra o Tottenham. A gente precisa vencer, porque o Liverpool está ganhando de todo mundo. E se a gente não ganhar, a gente corre o risco de não estar na próxima Champions. Em algum momento, eu acho que isso pode pesar. Porque os caras são os outros, esse Big Four, eles são muito fortes. Cara. E eles sabem disso. Entre os jogadores, os caras têm lá o grupo de WhatsApp deles. Um brinca com o outro, um mexe com o outro tal. Eles sabem que não dá para bobear. E a bobeira é muito fácil. É muito fácil perder pro Tottenham no jogo. Assim, não teve nenhum absurdo naquela reta final. Poxa, mas o Leicester não podia perder ali. Cara, assim, o Leicester ele não perdeu pro Sheffield, que seria um absurdo na reta final. Ele foi até onde dava para ir. Perdeu pro Chelsea e pro Leicester, perdeu pro Chelsea e pro Tottenham, né, na reta final, né? E ganhou do United em Manchester. Não ganhava de jeito nenhum. Então, é complicado, né? Mas, e daí que essa questão, né? Eu evito rechaçar o que muita gente fala, que a camisa pesa, mas tem horas que a camisa pesa mesmo, né, Marra? E no futebol em geral, os grandes, já conta com os de menor expressão, não é? Eu concordo com você, eu também evito falar isso. Só que um time que tem menos investimento, que teve problema de disciplina, né? Porque o Maddison aprontou, né? Junto com a Iose Pérez e junto com o Sean Hurry. Um time que perdeu o Barnes, como perdeu, na reta final, e que você pensava assim, puxa, não tem um outro ponta. Tinha um Under que poderia correr, mas ele também não se explicava. Poderia jogar com o Ricardo Pereira mais adiantado, numa segunda linha, velocidade, como um ponta. Mas já seria improviso demais. Então, em algum momento, não é nem que a camisa pesa, é que o elenco ou a falta de mais opções, quando você tem jogadores que não estão conectados com a sua realidade, e o Maddison caiu muito na reta final, e tem jogador que estava muito conectado, mas que está machucado, você passa a não ter tantas soluções mais. Enquanto isso, por coincidência ou não, do outro lado, o departamento médico começou a liberar jogadores. Na reta final, o Fabinho já não teve mais contusão nenhuma, os dois meninos da zaga começaram a se entrosar, começou a dar tudo certo, o Arnold voltou e voltou bem, acabaram os problemas, entende? De uma hora para outra, um tá cheio de problema e o outro. É claro que não acabaram, ainda não tinha Van Dijk, ainda não tinha Henderson, ainda não tinha... Mas até mesmo as soluções, o Liverpool achou mais. Achou tanto que ficou muito perto do United, cara, quando termina o campeonato. Sim. Se tivesse mais 2 rodadas, poderia até ser vice-campeão, talvez. Pois é, né? Então é uma questão, né? Que a gente vê como a Premier League também é uma liga muito boa, né? Melhor do mundo, simplesmente, né? E dá um certo equilíbrio, né? Como, assim, é óbvio que se for pensar, a pandemia deve ter ajudado isso, para dar esse equilíbrio à Premier League, né? Como a gente vê nessas 2 últimas temporadas, né? Mas é uma liga simplesmente muito boa, né? E agora, Mar, eu queria falar com você sobre o Manchester City do Guardiola, né? Muita gente fala que esse Manchester City do Guardiola, esse da temporada 2020-2021, foi o time que o Guardiola teve mais repertório, mais conseguiu se reinventar. Você concorda? Eu acho que ele, durante a competição, foi o que ele mais fez uma mudança de rota. De que ele mais pegou um caminho diferente que ele estava. Porque nos outros anos, por exemplo, para a próxima temporada, ele vai aprontar alguma. Tem algo de diferente que vai aprontar. Não estou falando nem de contratar jogador, é do jeito de jogar mesmo. Quando todo mundo pensava, é tic-tac, de repente os times deles se tornaram times muito rápidos com a bola. Mais Quase, verticais. quase Kloppes, vai. Verticais, de pensar no gol o tempo inteiro. O atual, eu acho que ele já foi assim. Os outros não vão chegar no meu goleiro. Eles não vão chegar aqui. E por curiosidade, coincidência, não aconteceu na final, né? Na final ele não tinha nem Rodri nem Fernandinho. Ele jogou com o meio muito aberto, diferente do que ele fez durante toda a mudança da Premier League. Eu não sei o que ele vai aprontar na próxima, mas alguma ele sempre apronta. Ele sempre dá um jeito de mudar um detalhe do time dele. E também não teve o João Cancelo, né? Que eu também não concordei. Acho que poderia jogar com o Cancelo. Mas eu acho que eu respondi a sua pergunta ou dei muito exemplo e não falei?
Não, maravilha, tá maravilha. Agora a gente já seja desse assunto Premier League, né? Você me explicou várias coisas, o Lacan já resumiu bem essa temporada da Premier League, né? Agora vamos começar a falar, quando surgiu a sua paixão pelo Clube Atlético Mineiro, Galo Forte Vingador? Ah, isso é de família, né? Desde, desde o berço. É, eu, minha mãe era muito atleticana, meu avô, meus tios. Então, estava tava, tava escrito, né, que eu seria também. E ainda peguei uma fase, quando criança e adolescente, que o Atlético... O futebol era diferente, né, Vitor? A gente vê hoje o futebol muito mais nacional. Naquela época, o Campeonato Nacional, ele, é claro que tinha o seu valor, os times adoravam ganhar o Campeonato Nacional, mas as disputas regionais, elas eram muito fortes. Tanto que, assim, muito corintiano fala que o grande momento da história do Corinthians não foi nem ganhar do Chelsea, não foi nem ganhar do Boca, foi ganhar o Paulista contra a Ponte Preta depois de tantos anos, 20 e tantos, E 21, né? até se eu não me engano, até ouvi isso, que os campeonatos estaduais naquela época tinham uma importância até maior que o Campeonato Sim, Brasileiro, que Libertadores sim. até. Sim, os clubes pensavam no estadual, porque a rivalidade nacional ela era menor. O que era muito forte, o que apimentava o dia a dia dos torcedores e dos clubes, eram as rivalidades locais. Era em Minas, eu sempre quis saber o que ia acontecer no Grenal. E eu pouco me interessava em saber se o Grêmio ia jogar contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Eu queria saber do Fla-Flu, eu queria saber do Flamengo e Vasco. Eu não queria saber do Flamengo e Curitiba que ia ter no Campeonato Brasileiro. E estou falando isso de prática para um menino, né? Para alguém da minha idade. Assim como todo o interesse tinha em Atlético Cruzeiro. Nossa, na minha época. E o América, mas o América eu peguei quando adolescente e criança, uma época que não era nada boa do América. E era muito polarizado entre Atlético e Cruzeiro. E na minha época, o Atlético foi campeão diversas vezes ali, né? Na década de 80, por aí, foi campeão diversas vezes em cima do Cruzeiro. Ah, isso deixa o menino, que já tem um ambiente familiar, tudo atleticano, ainda mais apaixonado, né? Sim, agora eu queria falar com você sobre essa questão dos estaduais que você citou. Eu sou completamente contra a ideia de acabar com os campeonatos estaduais. Eu acho que é uma coisa tradicional do Brasil, sabe? Que é uma coisa exclusiva, sabe, do Brasil. É tradição do Brasil, sabe? Eu sou a favor de reformar o formato estaduais, deixar os estaduais de uma maneira mais rápida, porque como hoje o calendário está mais enxuto, até essa questão da pandemia ajudou isso, né? Mas eu sou a favor de reformar os estaduais, sabe? Tipo um formato mais curto, sabe? Você não concorda? Concordo. Eu acho difícil, porque tem muito interesse econômico envolvido, né? As federações, elas precisam muito do voto dos times que jogam pouco. E o voto dos times que jogam, que tem um calendário lotado, que jogam quase 70 vezes no ano, tem o mesmo valor do voto dos times que tem 30 jogos no ano. Então, e quem elege o presidente da CBF também tem um voto, também é um voto forte, o voto das federações. Então eu acho que assim, essa matemática não vai casar para ter um calendário com, por exemplo, quem está disputando hoje Série A de Campeonato Brasileiro em São Paulo? Bragantino e os quatro. Se você observar, a Série B é Ponte e Guarani. Agora procura aí, dá uma olhadinha, dá um Google aí em 2006, 2008, 2004, você vai ver que a Série B do Campeonato Brasileiro tinha 10 times de São Paulo. Então, os estados, pensando na manutenção das coisas como estão perdendo força. Ou os estados mais poderosos estão perdendo força. O futebol de São Paulo, se a gente olha nos últimos 10 anos, nessa atual temporada, só 2 times, a Federação Paulista teria que parar para pensar. Tem algo da minha gestão que não está bom. O que será? Talvez a própria Federação Paulista pense, eu estou estrangulando os times com tanto jogo. Só que a Federação Paulista não tem coragem de mudar. E as outras federações também não têm. O próprio Campeonato Mineiro. O Campeonato Mineiro, para mim, ele é mais enxuto há muito tempo. Minas é um estado gigante, com quase 900 municípios. Isso é muita coisa, é grande pra caramba. Só que tem o campeonato estadual com 12 times. Há muito tempo é o campeonato estadual com 12 times.
O Gaúcho mudou há 2, 3 anos, eram 16. Será que já não era para ter mudado antes? Você acaba matando os times, porque eles não aguentam. E aí eles se tornam times de empresários. Então toda aquela história que foi construída com o time que era daquela cidade, lá do interior, que um dia disputou uma semifinal, cara, aquele time não existe mais. Hoje é uma empresa grande que tomou conta desse time e que ela pensa em eleger o prefeito, ela pensa em ganhar um dinheirinho e tal. Se não for nada ilícito, tá tudo bem, tá? Não estou criticando, tá tudo bem. Só que a visão esportiva já mudou, infelizmente. Então eu acho, concordo com você, que teria que ser um campeonato estadual mais curto. Qual empresa pega lá 12 anos de pagamento de salário, 12 anos de venda, 12 meses de venda no ano? Qual empresa abre a janela e arremessa de janeiro a abril fora? Não, isso aqui é só para treinar. Nós vamos botar os nossos vendedores na rua só para treinar. Não queremos que eles vendam nada. Os campeonatos estaduais, quer queira, quer não, eles são 4 meses de treinamento para as competições mais importantes. Então, eles precisam ser menores. Não dá para ter... Nenhuma empresa faz isso que a gente está vivendo. Eles precisam ser menores. Só que não consigo ver a matemática se fechar para que eles fiquem menores. Porque tem muito interesse envolvido de outras partes. Entendi. Agora a gente vai passar para o futebol brasileiro em geral. Eu falo de um assunto que óbvio que não pode faltar aqui, que rondou essa semana, obviamente, a decisão de realizar a Copa América aqui no Brasil. É uma decisão completamente absurda, né? Convenhamos, é uma decisão completamente absurda, por tomar as peças, né? Mas eu queria saber a sua opinião, Mar. Fala aí sobre a sua opinião. Eu acho que não deveria ter a Copa América da atual edição, exatamente porque não mudaria nada, né, se ela não fosse jogada agora. Mas como as federações e a Conmebol já tinha vendido os direitos, já tinha feito acordos com grandes empresas, então esse produto acaba tendo que ser tocado de qualquer forma. Ele vai ser tocado. E vai ser aqui no Brasil. Precisaria ser aqui no Brasil? Não precisaria. O ideal seria que ele fosse nos países que que acordaram antes, né? Que seria Colômbia e Argentina. Cada um foi saindo. E sobrou para o Brasil. Porque sobrou não, o Brasil teve interesse, né, em sediar, em receber. Eu acho que atende também a questões políticas da presidência da CBF, que estava sendo muito investigada por outras questões. Agora tem um evento grande que ela vai receber e tal. Isso desvia um pouco do foco. Mas cá entre nós, eu acho que é uma boa competição. É uma competição que tem o Messi, que tem o Suárez. É uma seleção que tem Neymar, tem o Alisson. É uma boa competição. Só acho que poderia ser jogada em outro ano. É a minha opinião. Sim, sim. Agora já vamos falar do Campeonato Brasileiro. Marra, a gente sabe que o Campeonato Brasileiro, a gente pode discutir a qualidade técnica baixa do futebol brasileiro, que é um fato. A gente pode discutir a arbitragem horrorosa aqui do futebol brasileiro, mas o que é um fato é que o Campeonato Brasileiro é o campeonato mais disputado do mundo, né? Em termos de times brigando por título até o fim, ou brigas emocionantes até o fim, na maioria das suas edições, né? A gente teve no ano passado a briga entre Flamengo e Inter até o fim do Campeonato Brasileiro na luta pelo título, né? E, Marra, o que você espera dessa nova edição que acabou de começar no Campeonato Brasileiro? Acho que podemos ter algumas surpresas. O que você espera que seja o campeão? Fala aí um pouco, o que você espera dessa edição do Campeonato Brasileiro? Eu acho que Flamengo e Palmeiras são os times mais fortes e com trabalhos mais estabelecidos. Mas eu não afasto a possibilidade da gente ver, por exemplo, Grêmio, Inter, Atlético e São Paulo na disputa. Mas que absurdo. Você fala um negócio desse, só o Flamengo ganhou na primeira rodada. Sim, pode ser que na próxima só o Flamengo não ganhe. Né? Assim, esta é uma das grandes características do futebol brasileiro. É que as verdades não duram mais que 2, 3 rodadas. Né? Os times oscilam muito. Mas eu acho que Palmeiras e Flamengo são os mais fortes hoje no cenário nacional. Eu tenho uma expectativa de que vai ser muito disputado,
É difícil pensar em uma surpresa, alguém fora desses 6 times. Eu não acho que o Bragantino vá ser uma dessas surpresas, mas acho que ele vai tirar ponto de muita gente durante a competição. Acho que vai ser um time daqueles, assim, que vai. Tipo, São Paulo praticamente perdeu o campeonato depois daquela derrota lá em Bragança, porque o time se viu murcho depois daquilo ali, né? Eu acho que vai acontecer disso. E só que tem um outro ponto para mim, Vitor, que é superior a tudo isso. É um campeonato tremendamente comprometido com as datas das seleções. Tremendamente. Olha, é eliminatórias de Copa, é Copa América e é Olimpíada. Dá. E o campeonato vai continuar durante essas 3 competições. Aí eu fico pensando, daqui a algum tempo vão pedir a cabeça do Rogério. Cara, o Rogério vai estar sem lateral, sem zagueiro, sem um time em todos os setores do time em épocas diferentes da competição. Ah, não vamos escalar o Gabigol. Não, não, o Gabigol agora tá na seleção. Não dá. Ah, então tá bom. Então vamos colocar o Isla. Não, o Isla tá da seleção do Chile. Ah, mas é porque eu quero jogar agora o Gerson. Ah, o Gerson talvez seja até vendido, né? Deve ser. O Atlético, por exemplo. O Atlético vai ter é, Guga e Arana fora durante um bom tempo. Ah, mas são só 2, porque não tem ninguém na seleção principal. Tá, mas o Nacho pode ir para a seleção olímpica da Argentina. O Alan Franco é da seleção do Equador, que seria um reserva imediato. O Zaratio é da seleção da Argentina. Se não for da principal, é da olímpica. Cara, assim, como é que você vai fazer para você montar elenco? Você vai ter que trazer o titular, o reserva e ainda um terceiro reserva do mesmo nível? Qual time tem isso? O Manchester City não tem isso, o Liverpool não tem isso, o United não tem. Qual time vai ter isso? Os do futebol brasileiro vão ter que ter, porque é muita interferência de seleção nas convocações sem futebol parar. E sobre isso, dessa questão de datas, eu vou falar aqui uma ideia que eu já tenho há bastante tempo. Acho que você também já deve ter pensado nisso, não sei, mas a ideia é que o calendário do futebol brasileiro se adapte ao calendário do futebol europeu. Eu acho que tem que fazer isso, sabe? Porque, tipo, já tem campeonato de seleções no meio do ano, por exemplo, a Eurocopa, só que Uhum. já Copa no calendário América. Copa América, não. Eu acho que o calendário do futebol brasileiro deveria se adaptar a isso. Eu acho que pode ser uma solução, né? Acho que não resolve, mas minimiza os problemas, né? Sim, O calendário tem que ser menor também, né? Não dá para ter essa exigência toda de jogar bem o tempo inteiro. sim. Agora já vamos passar para outro assunto. Eu queria saber de você, como é que você analisa também um pouco sobre a questão do mercado de trabalho para entrar no jornalismo esportivo, sabe? Porque eu tenho contato no Twitter com muitos jovens que estão querendo entrar nessa área de jornalismo esportivo, tá, que já estão fazendo faculdade, mas às vezes é difícil arrumar um estágio ou conseguir uma vaga nessas grandes empresas e tal. Você acha que o mercado de trabalho para entrar no jornalismo esportivo é muito fechado atualmente? Eu acho que é muito difícil e está cada vez mais restrito, porque as redações hoje estão menores. Quando eu comecei na CBN em Belo Horizonte, e depois chegou a Rádio Globo, né, 2 anos depois, tinha um repórter que fazia o dia a dia do Atlético e ele tinha um reserva. Tinha um repórter que fazia o dia a dia do Cruzeiro e ele tinha um reserva. Tinha um plantão e tinha um reserva. Tinham 3 narradores. Tinham 3 comentaristas. O passar do tempo, já não existe mais a Rádio Globo Minas. Já não fazem mais futebol lá. Acabou o esporte na Rádio Globo Minas. Acabou a Rádio Globo Minas. Então, o espaço de antes era muito maior que o espaço de hoje. Aí eu venho para a CBN São Paulo. Hoje a equipe é muito pequenininha. E antes era uma equipe da Rádio CBN São Paulo e da Rádio Globo São Paulo. A Rádio Globo São Paulo já não existe mais. Olha que coisa, mas que absurdo. Então, as vagas de trabalho, elas estão diminuindo. Antes você tinha a opção de trabalhar em revistas. Hoje, dificilmente, as pessoas estão fazendo tudo da casa. Eu acho que o mercado está encolhendo muito, Vitor. Agora, é preciso ter criatividade. Você, hoje em dia, assim, um cara na faculdade fala assim, eu quero ser um Galvão Bueno. Cara, talvez você não vai ser um Galvão Bueno.
Porque talvez não tenha um novo Galvão Bueno, entende? Talvez vai ser dividido, talvez vai ser diferente. Eu acho que é preciso ter mais criatividade e não pensar lá no futuro com a cabeça de hoje. Novos postos de trabalho vão ser criados. Talvez aqui, ó, talvez a internet, que hoje já é muito forte, mas talvez ela venha a ser mais forte ainda. O streaming e por aí vai. Então é muito difícil, porque as vagas estão diminuindo. Um prédio gigante que era o da Rádio CBN em Belo Horizonte, hoje em dia ele é uma sala. Entende? É tudo diferente. Eu acho que até, como você mencionou nessa questão da criatividade, existem os mercados alternativos, né? Porque hoje tem as web rádios, né? Que transmitem jogos, né? Que não tem vínculo, né, com grandes veículos de comunicação, mas transmitem jogos. Por exemplo, eu faço parte de uma rádio, é uma aqui em Cruzeiro, São Paulo, interior de São Paulo, mas eu faço parte de uma rádio chamada Rádio Bicuda, no Rio de Janeiro, né? Que transmite jogos web rádio, sabe? Então eu acho que esses mercados alternativos também ajudam, né? Tipo, Sim, jogos de vídeos do YouTube, como eu faço, sabe? Então eu acho que, como você mencionou, essa questão da criatividade, né? Dos jovens acharem o mercado alternativo, né? sim, sim. Tem que estar antenado. É aquilo que eu falei. A pessoa que tem a visão lá do futuro, baseado apenas no que é hoje, a chance de não dar certo é muito grande. É preciso tentar criar situações diferentes. É preciso tentar vislumbrar, enxergar o que o futuro está nos mostrando. Entendi. Agora vamos passando para a reta final da entrevista. Eu quero saber de você, a análise do jogo hoje. Tipo, você tá lá fazendo uma análise do jogo ao vivo, né? Evoluiu bastante, né? De se comparar anteriormente, né? Sim, Por causa a gente tem os números, a gente tem as estatísticas que ajudam muito. A maneira de como o comentarista analisava um jogo antigamente e a como analisar hoje mudou, né? Eu acho que você deve ter passado por essa mudança até para estudar mais, vamos dizer assim, né? Foi passando por sim, essa mudança, né? certamente. É porque eu sempre gostei, eu não gosto muito de verdade absoluta, tá? Uhum. Sim, na verdade eu não gosto muito de nada, eu não gosto de jeito nenhum. Daquele cara que vem pra mim com as coisas todas prontas. Cara, mas eu quero saber por que que é assim. É, muitas vezes eu não vou saber nunca o porquê, mas eu prefiro acreditar que aquela verdade que vem empacotadinha pra mim, ela pode ser questionada. É, quando eu comecei, existia menos recurso, né? De um modo prático, muito lugar que eu ia fazer jogo não tinha internet. De modo muito prático, né? É, as pessoas não iam. Bom, pouquíssimos tinham celular, tá, Vitor, naquela época. Mas as coisas foram mudando. Eu sempre quis embasar meu pensamento. Então, conta lá, o narrador tá narrando, não sei o que, tá fazendo o jogo. Aí, Pogba subiu e cabeceou. Eu sempre anotava no meu caderninho. Aos 3 minutos, jogada pelo lado esquerdo com o Luke Shaw, ele passou pelo adversário, cruzou e Pogba cabeceou, defendeu o goleiro. Aos 5 minutos, Luke Shaw de novo pela esquerda, faz jogada, rola para trás e Bruno Fernandes bateu para fora. Depois de um certo tempo, quando o narrador me chamava, e aí, Mário Marra? Aí eu falava, olha, se você parar para observar, o Manchester United tem jogado muito pelo lado esquerdo. Das 4 situações que o United criou de dificuldade para o time adversário, foram 3 situações que começaram com o Luke Shaw pelo lado. Ou ele rola para trás, ou ele cruza pelo alto. Eu sempre procurei embasar o meu pensamento para não ficar palavras jogadas ao vento. E como eu embasava? Na minha observação e na minha anotação. Hoje em dia, e é claro que eu falhava, né, Vitor? Muitas vezes. Hoje em dia, eu além de ter a minha observação, de ter a minha anotação, eu posso clicar em um recurso que eu tenho aqui no iScout, no SofaScore, no, sei lá, Footstats. Eu posso clicar lá e perceber que o United só joga pela esquerda, porque nos últimos 40 gols que fez, 15 gols foram de falta, de escanteio, não sei o quê, e os outros todos foram de jogadas pelo lado esquerdo. Hoje eu tenho capacidade de fazer isso. Na minha época seria muito mais difícil, entende? Mas é importante também a gente se adaptar a isso. Entendi. E agora, já passando para nossa
na nossa antepenúltima pergunta, quais foram os 5 melhores times que você já viu jogar? Opa, peraí. Desde criança? Não. Da sua vida toda até aqui. Então, acho que vai muito também da nossa proximidade, da afetividade, né? De algo que mexeu com o seu coração. O time que eu mais gostava de ver jogar era a seleção brasileira de 82. Era o time que eu mais gostava de ver jogar. É, Valdir Pérez, Leandro, Oscar, Luizinho e Júnior, Falcão, Cerezo, Sócrates, Zico, Serginho e Éder, com variações. Esse era o time que mais me dava prazer de ver um jogo e que determinou até minha paixão mais forte pelo futebol. O Barcelona de Xavi, Iniesta, Messi, um time maravilhoso, que me dá muito prazer também de lembrar e de ter visto jogar. Eu não vou colocar em ordem, tá? Vou citando 5 aqui que fica mais. É, Muito prazer em ver jogar também. Essas disputas de Liverpool e City nos últimos anos, elas foram sensacionais, cada um com seu estilo. Mas me dava muito prazer, mesmo querendo que o Liverpool ganhe, me dava muito prazer ver o City ganhar jogos, porque era divertidíssimo. O time era muito bom, o time errava muito pouco. Então eu vou colocar esses 2 últimos de Liverpool e City aí, né? Foram times também encantadores. E a Alemanha da Copa de 2014. É um time fascinante, maravilhoso ver jogar. Entendi. Agora eu queria saber uma curiosidade. Eu queria saber aquela placa que está atrás de você. Chama Strasberry Field. Não sei se eu falei também a pronúncia certa. Eu queria saber o que é exatamente. Uma curiosidade aqui que eu. Strawberry Field. Strawberry É. Field é uma rua de Liverpool. E tem uma música dos Beatles, Strawberry Fields Forever, que eles gravaram várias músicas falando da cidade, né, deles, da infância, das referências locais, tal. E Strawberry Field é isso, é Beatles. Entendi. Agora, nossa última pergunta, uma do clichê que eu sempre faço também. Que dica você dá para quem quer seguir nessa área de jornalismo esportivo, da comentarista esportivo? Não acredite em verdades absolutas e tenha ética. Respeite as pessoas. Entendi. Mas a verdade absoluta tem que ser questionada. Entendi. Bom, esse foi mais um programa Tudo Aqui pelo meu canal do YouTube da Verso TV. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado, Mário Marra. Foi um prazer, Vitor. Foi um prazer mesmo. Muito legal conversar com você. Sucesso para você. Espero que a gente se veja aí um dia. Talvez até trabalhando junto, quem sabe. Tomara. Bom, obrigado pela sua audiência. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like, compartilhe a entrevista com seus amigos, compartilhe o canal com seus amigos. Até a próxima, galera. Tchau.